Fala, meu parceiro vendedor, tudo bem? Olha só, hoje eu vou mostrar para você 4 formas aí para você poder cobrar mais em 2020 e faturar muito mais. Vem comigo que eu vou te mostrar como é que eu faço. Fala, meu amigo monstro, monstrona, tudo bem contigo? Obrigado por estar aqui no nosso canal, acompanhando mais um vídeo de algo que muita gente pergunta, né? Como é que eu consigo cobrar mais, né? Como é que eu consigo ter mais lucratividade, trabalho com produtos de alto valor, como é que eu faço essas vendas, né? Então, primeiro, obrigado por você estar aqui, vou te falar como é que eu vou fazer você vender mais caro, com valor maior, faturar mais, mas lembrando sempre, se você não está inscrito no canal, clica aqui embaixo, inscreva que você recebe sempre antes do que todo mundo os vídeos aí no teu e-mail direto, e aí você sabe, a informação antes, você sai na frente também, beleza? E compartilhe isso com seus amigos aí no seu trabalho, com seus parceiros vendedores. Bom, vamos falar então sobre 4 formas que a gente tem aqui e que a gente precisa respeitar caso você queira cobrar mais pelos seus produtos e serviços em 2020 do seu cliente, beleza? Vamos para o primeiro então. O primeiro então é quando você fala caro, é que caro é custar mais do que vale. Então isso é muito importante na hora de você estar falando, porque usar a comunicação correta, principalmente para corrigir o teu cliente, é indispensável. A gente tem que separar o que é caro do que é volume de dinheiro. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil para você entender aí nessa primeiro passo aí para cobrar mais. R$200 mil é um volume de dinheiro muito grande. Você deve concordar comigo, né? Volume é bastante dinheiro, R$200 mil é um volume de dinheiro para qualquer pessoa. Agora, se eu falo para você que eu tenho uma Ferrari novinha para vender por R$200 mil. Aí você vai falar, pô, é muito barato. Então é justamente essa a primeira coisa que eu queria falar para você. Entender que caro é custar mais do que vale. Separar caro de volume de dinheiro. Porque às vezes você vende um produto, ou você vai pedir um pouco mais, ou vende um serviço que tem um volume de dinheiro. 20, 10, 15, 5 mil, dependendo do segmento, R$5 mil é um volume de dinheiro grande, mas não é caro. Caro é custar mais do que vale. Então ele tem os seus motivos. Isso é muito importante, inclusive, para você devolver como objeção. Quando o cara fala que está caro, você fala, cara, isso é bastante comum, quem acompanha meus vídeos sabe muito bem, né? Isso é muito comum, muita gente às vezes pensa, é que as pessoas confundem caro com volume de dinheiro. E aí você explica o porquê que vale o seu produto, 5, 10, 15, 100 mil reais, ok? Número 2 é que você entenda que caro pode ser para você. E às vezes quando vai oferecer o produto, muita gente, eu vejo que quando eu vou pedir um orçamento, por exemplo, de um serviço, e o serviço ele tem um volume de dinheiro alto, sei lá, 8, 10, 15 mil reais, por exemplo, e eu percebo às vezes a dificuldade da maioria dos vendedores de falar esse volume. Por quê? Porque às vezes os vendedores não ganham, por exemplo, esse salário nem em 2, 3 meses. Então, para ele, 15 mil reais, por exemplo, é muito dinheiro. Então, não meça os outros com a sua régua, né? Se para você 15 mil reais, por exemplo, é muito dinheiro, para muita gente não é. E se ele foi buscar, se ele já está entendendo, já está conversando com você, provavelmente ele sabe mais ou menos quanto custa. E vamos ser sinceros, hoje, por mais que você tenha produtos ou serviços que tem um valor maior, dificilmente você pega um serviço que é 5, 6 vezes mais. Quer dizer, é um absurdo de caro ou um absurdo de volume de dinheiro maior do que o do concorrente. Você pode ter um volume maior do que o concorrente, né? Cobrar mais do que ele, mas 5, 6 vezes mais, dificilmente vai ser. Mesmo que seja, tá? Porque às vezes a gente atende clientes que ele vem com um concorrente, por exemplo, ou com outro profissional de treinamento de vendas, e a gente cobra 3, 4 vezes mais. Mas tranquilo, se vale isso, né? Você precisa entender que mesmo para você vendedor, seja um volume de dinheiro alto, não meça os outros com a sua régua, tá bom? E isso vai fortalecer você, inclusive para falar o preço. Muito vendedor, quando vai passar o preço de valor alto, ele começa a gaguejar, ele fala com fraqueza. E meu amigo, na hora de passar o preço, a última coisa que você pode demonstrar para o cliente é medo, né? Ou insegurança em falar sobre o valor que você está cobrando. Número 3 é acreditar que vale. Tem técnica para isso? Não, não tem. Como que é acreditar que vale? Primeiro, você entender por que cobra isso. Então, é interessante, caso você não entenda, vendedor, por que custa aquilo, é interessante conversar, por exemplo, com o seu gerente, porque às vezes você tem uma formação de preço por trás daquilo. Então, quanto custa, sei lá, uma matéria-prima ou o próprio serviço? Às vezes você vai vender um serviço, por que custa aquilo? Então, aquele tipo de profissional, a formação que ele fez, a garantia que ele dá, o quanto dá de retorno, então tudo isso colabora para uma formação de preço, tá? Então, a terceira coisa que eu falo para você é acreditar. Por quê? Porque ninguém vende aquilo que não compra. A gente vê muito claramente
principalmente quando a gente vai negociar, onde eu preciso segurar aquele valor que eu passei, né? Preciso argumentar, preciso falar para o cliente que vale a pena ele pagar um pouco a mais do que paga para a concorrência. Se ele de verdade não acreditar naquilo que ele está vendendo, gente, eu posso passar várias técnicas aqui. A hora que ele for colocar em prática, olhando no olho do cliente, ou que seja por telefone, falando com ele ao vivo, cara, se ele de verdade não acreditar, ele vai gaguejar e mesmo a passar o preço, ele não vai ter condições de segurar aquele valor, porque ao falar porque custa caro, ele mesmo não acredita. E aí a gente já sabe, né? Essa tremedeira, essa insegurança na fala, principalmente se for por telefone, meu amigo, com certeza ele faz o concorrente dele, ele faz o cliente dele correr ou ajudar ele a tomar uma decisão de não comprar, porque ninguém gosta de fazer negócio, principalmente quem tem valor maior, fazer negócio com gente insegura, que não tenha certeza de que aquilo que ele está cobrando vale. E número 4, existem coisas que aumentam a percepção ou que aumentam o valor das coisas. Então isso é muito importante você saber ao defender por que cobra mais. E se você quiser aumentar o preço do seu negócio, não tem problema, pode ser do produto ou do serviço. Você só precisa entender que existem coisas que agregam. Por exemplo, exclusividade, entrega imediata. Então, entrega imediata, tudo isso tem custo. Marca, né? O branding. Então, por exemplo, se você tem um produto, um serviço que é reconhecido no mercado como uma autoridade, você com certeza pode cobrar mais. Eu dou exemplo, nós mesmos aqui. Como a gente divulga demais, como a gente é referência no mercado, nós temos um valor maior que praticamente todos os outros concorrentes. E mesmo assim, a gente consegue manter na liderança. Por quê? Porque a gente tem tudo isso que vale a pena as pessoas pagarem mais. Que é o quê? Garantia, por exemplo, garantia de resultado, autoridade. E outra coisa que também eu gosto sempre de falar é o quanto a pessoa está precisando daquilo. Isso é uma outra coisa. Então, se você consegue sanar dores rapidamente de um cliente, você pode cobrar mais. Quer ver um exemplo que a gente chama de conveniência? Por exemplo, se você precisa de uma roupa para uma festa, uma roupa naturalmente que custaria 200, 300 reais, para ir numa festa especial à noite, quanto que ela pode custar? Você está no meio da estrada, o litro do combustível custa 4 reais, por exemplo. No meio da estrada está 6,90. É um absurdo de preço. Mas está acabando o combustível. Quanto você paga? Você pagaria até muito mais. Se estivesse custando 10, você pagaria. Por exemplo, você está indo para uma festa, quer levar algumas bebidas. Passa no mercado, está fechado, já é meia-noite, 1h da manhã, não tem mercado. Tem o quê? Posto de conveniência. Então, se você pagaria numa long neck, por exemplo, 4 reais, no posto lá no centro de conveniência do posto, você vai pagar quanto? 9, 10, 12 reais, dependendo do posto onde fica, né, do centro de conveniência. E você também não vai achar um absurdo. Por quê? Pela conveniência, você sabe que vai pagar mais. Então, isso é muito importante. O que, por exemplo, você pode fazer, o seu cliente sabe que vai pagar mais. Tudo isso que eu falei para você, entrega, exclusividade, autoridade, branding, né, investir na marca, ou, por exemplo, por conveniência ou uma experiência acima da média. O maior exemplo disso, a gente já sabe, você já conhece, é a Disney, né? A Disney é caríssimo, você vai comer lá dentro, é caríssimo, para entrar é caríssimo, para tomar uma cerveja, eu gosto de tomar cerveja, se você gosta, lá você vai pagar, sei lá, 50 reais num copo de cerveja, então, e é o lugar mais revisitado do mundo. Por quê? Pela experiência. Então, tudo isso agrega. O que agrega no teu produto ou serviço que você pode cobrar mais, tá bom? Então, essas foram as 4 dicas aí para poder cobrar mais pelo seu produto. Isso é o que a gente faz aqui, meu amigo, a gente faz isso, cobra mais que a concorrência e ainda tem a maior fatia do mercado, ok? Grande abraço, espero que você tenha gostado, compartilhe com seus amigos e o mais importante, coloque em prática e você vai ver os resultados. Eu garanto. Grande abraço e até a próxima.